Fala aí, galera. Tudo certo? Então, conforme prometido, na última aula, a gente vai dar uma olhadinha em laços de repetição. Uma olhadinha não, né? A gente vai se aprofundar bastante porque é um item bem importante na programação. E se você nunca ouviu falar de laços de repetição, talvez você já ouviu falar do for, né? Que é a estrutura que a gente vai montar. Praticamente toda linguagem de programação tem, né, um for, né, ou alguma estrutura de repetição. E a gente vai implementar uma estrutura dessas hoje. E chega de PowerPoint, vamos lá para a nossa org e continuar a explicação lá. Então, vamos lá no nosso console, que eu já tenho aberto aqui. Então vamos lá para um exemplo prático para vocês entenderem aí a dinâmica do laço de repetição. É, Primeiramente, vamos fazer uma query aqui no editor mesmo, aqui embaixo. É, Vamos fazer uma query, né? Select ID name, pode ser no account mesmo. From account, né? Vamos executar isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai capturar essa query, né? A gente vai jogar isso para uma lista. E aí a gente vai alterar o nome de todas as contas de uma vez só, né? E para fazer isso, a gente precisa de um laço de repetição que vai passar de conta em conta, alterando o nome, beleza? Então, vamos jogar isso aqui para uma lista mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vamos instanciar aqui uma lista de account. Account. Boa. E aqui a gente já vai passar a nossa query. ID name from account. Beleza. E agora? Bom, talvez você possa estar pensando, né, que para alterar o nome de todas as contas, bom, é tranquilo, né? Seria só você chamar aqui a lista, né? Botar um ponto name aqui, passar um valor novo, né? E dar um insert, né? Ou um insert não, um update, né? Porque as contas já existem. Update accounts, né? Simples, simples assim. Vamos ver o que acontece. Ó, variável não existe. Name. Então, o name, ele até existe, mas ele existe quando a gente está falando de um registro. De um registro. Uma lista de contas, por exemplo, não tem o campo name, né? Ele tem o campo name para cada conta na minha lista. Então, a gente não consegue fazer dessa forma, tá? Bom, talvez essa explicação gerou algumas dúvidas, não ficou muito claro. O que eu vou mostrar agora talvez esclareça um pouco mais, tá? Então, dessa forma, eu não consigo, tá? Mas se eu conseguir de alguma forma falar para o editor, ó, eu quero só o primeiro item da lista, eu quero alterar o nome só do primeiro item da lista. Como é que eu faria isso? Bom, eu posso fazer isso usando um negócio chamado indexação.
Indexação é nada mais do que isso aqui, ó. Eu tô deixando claro para o meu editor aqui que eu quero acessar o primeiro item da lista. Bom, mas primeiro item, aqui está um zero, né? Esquisito, o primeiro item não seria o 1? Não. Na programação, o zero é o primeiro item de qualquer lista. E agora sim, agora se eu colocar um ponto name, ele vai funcionar. Porque agora ele entende que eu quero alterar o nome de um registro e não de uma lista, né? São coisas distintas, né? Um registro e uma lista de registros são coisas diferentes, tá? Na programação. Então, dessa forma eu consigo. Accounts, indexação 0, ponto name. Agora sim, eu poderia alterar para outro valor, né? Novo nome. E para alterar o segundo item da lista? Bom, bem simples. Accounts, né? Indexação 1, name, novo nome. E assim em diante, né? A gente pode ali botar o índice 1000, vai embora, né? Se tiver 1000 itens na lista, né? Porque tem também um porém. Se a gente colocar um índice ali que não existe na lista, né? Digamos que a lista só tenha 5 itens e a gente tentar acessar o 10º item, vai dar um erro, porque não existe 10, não existe esse 10º registro na lista. Então ele dá um erro. Então vocês estão entendendo que isso aqui talvez não seja muito eficiente, porque em algum momento eu posso ter uma lista de 5 itens, outro momento eu posso ter uma lista de 10, outro 100, 1000, enfim, vai variar. A quantidade de registros que eu tenho na minha lista vai variar. Então, qual é a solução? A solução é laços de repetição. É o que a gente vai aprender a fazer aqui hoje, tá? Então, se a gente olhar lá na documentação sobre laços de repetição da Salesforce, tem algumas lá que a gente pode usar, tá? Algumas estruturas. A que a gente vai usar, a gente vai aprender agora é esse segundo aqui. Bom, por que esse segundo? Esse laço aqui, a gente utiliza quando a gente não sabe quantas repetições a gente quer fazer. A gente tem uma lista, né? A gente não necessariamente sabe quantos itens tem na lista, e aí cada item da lista vai ser uma repetição. Então, a lista pode ter 100, 200, 300, 1000, a gente não sabe. A gente só vai passar para esse for aqui a lista e ele vai se virar. Ele vai passar de item em item ali até chegar no fim, tranquilo. Esse terceiro e quarto aqui também é a mesma lógica, só que esse segundo aqui é o que vocês mais vão ver, tá? Depois que aprende esse, vocês vão poder aplicar os outros dois aqui. E esse primeiro aqui de cima é para quando você sabe a quantidade de repetições que você quer fazer, tá? Ó, eu quero fazer 100, eu quero fazer 200, 300. Você vai passar um valor numérico para o laço e ele vai repetir tantas vezes, né? X vezes, dependendo do número que você vai passar para ela, tá? Até dá para você utilizar essa estrutura aqui se você tiver uma lista, mas
acaba não fazendo muito sentido, porque você já tem essas outras aqui que são específicas para quando você tem uma lista, né? Então, né, se você tem uma lista, o ideal seria usar uma dessas três aqui. Se você não tem uma lista, mas você tem um número específico de repetições que você quer que seja feita, daí você utiliza é, essa primeira estrutura aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, vamos copiar essa segunda aqui. Copiei, vou colar ela aqui. Deixa eu apagar essa linha 5 e 6 aqui. E beleza. E agora vamos entender essa lógica aqui desse for, tá bom? Tá. Todo for, então, todo laço de repetição, ele vai começar com essa estrutura aqui. For, abre parênteses, fecha parênteses, abre essas chaves aqui, tá? Abre e fecha. Entre essas duas chaves aqui, vai ter a nossa lógica que a gente quer que seja repetida, né? Sei lá quantas vezes. Vai depender de quantos itens tem na nossa lista. Bom, talvez a parte mais complexa de entender é o que está dentro desses parênteses aqui, ó. Variável, né? Dois pontos, list or set. O que quer dizer isso? Bom, a variável, esse primeiro parâmetro aqui, ele vai representar um item da minha lista, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho a minha lista aqui, que é de contas, né? Accounts, essa variável aqui vai ser uma conta, tá? E aí, como é que a gente escreve isso? Bom, aqui a gente tem que declarar uma conta, tá? Como a gente já declarou antes, né? Por exemplo, assim, account ACC, né? Aqui a gente está declarando uma conta. Bom, a gente tem que fazer isso dentro do nosso for. Então eu vou copiar isso aqui, vou cortar ali, né? Vou colar aqui dentro, daí eu só vou tirar o ponto e vírgula, tá? Aqui no final. Beleza. Show. E o meu segundo parâmetro é a minha lista, né? Lista ou set. O que é um set? Set a gente vai ver depois, né? Quando aparecer a demanda. Mas set é uma lista que não tem duplicidades dentro dela, né? Só pode ter valores únicos ali dentro da nossa lista, tá? Mas a gente depois lá para frente, quando surgir a necessidade, a gente vai ver certinho como funciona. Então, se é lista ou set, bom, a gente tem a nossa lista aqui, accounts. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Então vamos lá, vamos tentar ler isso aqui, ó. Para cada, né? O for, né? A tradução de for é para, né? Então talvez facilite um pouco aí no português. Então, para cada conta, né? E aí a gente obrigatoriamente tem que declarar, né? A nossa variável aqui, que representa um item da nossa lista. Então, para cada conta dentro da nossa lista de contas, execute o que tiver, né, aqui dentro dessas chaves. Beleza? E aí, você pode estar se perguntando: como é que eu sei o tipo de variável que eu vou ter que declarar aqui nesse primeiro parâmetro? Bom, é só você olhar
para sua lista. A sua lista aqui, accounts, ela é uma lista de quê? Bom, ela é uma lista de account, certo? Então, essa lista tem vários itens de account, né? Cada item é um account. Logo, se cada item é um account, você declara o item aqui, né? Que no caso é um account. Aí você passa aqui o tipo, né? Da variável e esse nome aqui, beleza? Esse nome, ele pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser ACC para quando for account. Aqui eu posso inventar coisa aqui. Isso aqui é você que decide, tá bom? Eu vou deixar ACC porque é para simplificar um pouco, tá bom? E agora sim, a gente vai focar no código aqui, ó, dentro do for, que é o que vai ser repetido, né? Então, se tiver 100 contas na minha lista, né, de contas, esse código que vai ser repetido 100 vezes, tá bom? Bom, como a gente quer alterar o nome, né, de todas as contas, agora sim a gente consegue acessar individualmente o campo name de cada conta. E como é que a gente faz isso? Lembra do nome dessa variável aqui, ó, que a gente colocou? É justamente dessa variável que vocês vão chamar o campo. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar, se a gente quer alterar o nome, a gente vai botar acc.name igual, aí aqui o nome que a gente quiser, né? Nome novo. Beleza. Então, o que que vai acontecer aqui? Se a gente tiver uma lista de 100 contas, esse laço de repetição vai se repetir 100 vezes. Só que cada vez que ele se repetir, esse ACC não vai ser a mesma conta, né? Ela vai ser a conta daquele momento, certo? Ou daquela iteração, né? A gente usa muito essa palavra quando fala de laço de repetição, iteração. Cada repetição é uma iteração, tá? Então, se a gente der um execute aqui, o que que vai acontecer? Vai ser instanciado aqui a nossa lista de contas, beleza? A nossa lista que vai receber as contas da base, tá? E aí a gente vai entrar no nosso laço de repetição, certo? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar essa ferramenta aqui. Boa, acho que vai dar certo, tá? Então, beleza, a gente chegou aqui no nosso laço de repetição, tá? Bom, para cada item da nossa lista de account, vai ser executado essa linha aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro item na lista vai passar pelo nosso laço de repetição. O nome vai ser alterado para nome novo. Alterado. Não tem mais código para rodar dentro do for, ele vai voltar lá para o topo novamente. E aí, esse ACC, ele não vai ser mais o primeiro item na lista, agora ele é o segundo item da lista. E aí, ele vai alterar o nome para nome novo. E assim em diante, até terminar os itens da lista. Terminou os itens da lista, acabou. Aí ele vai pular fora desse laço de repetição e vai executar as outras linhas de código se tiver. Acabou. Se a gente der um execute aqui e olhar lá na base, né?
fizer uma query lá na base, os nomes vão estar alterados? Provavelmente não. Ó, execute, né? Ele entrou no laço de repetição, fez tudo. Deixa eu dar, agora aqui embaixo vou dar um execute nessa query. Ó, os nomes ainda continuam como estava antes. Por quê? Porque faltou ainda dar um update. Para essas contas atualizarem lá no sistema com os nomes novos, a gente tem que dar um update, igual como a gente vem fazendo, tá? Então não esqueçam de dar esse update aqui na sua lista, tá bom? Então, ó, quando buscar aqui da query, essa primeira lista aqui, elas vão estar com os nomes antigos, certo? O laço de repetição vai atualizar os nomes dentro dessa lista aqui, tá? Mas para, né, realmente aparecer na base, para atualizar na base, você tem que usar o update, tá? Senão não vai atualizar lá na base, beleza? E agora sim, se eu der um execute aqui, é para funcionar, tá? Vamos lá, execute. Vamos rodar essa query aqui embaixo. E ainda não funcionou. Ah, boa, pessoal. Então, para funcionar, você tem que fechar a abinha, né? Essa abinha da query, que eu já fechei, ó. Vou até fechar tudo aqui. E agora sim eu vou dar uma query aqui de novo. E, ó, como podemos ver, todas as contas foram atualizadas, beleza? Então, por hoje é isso, galera. É uma aula muito importante, tá? Vocês vão usar muito, muito, muito. Eu sempre falo, tudo que eu ensino, eu falo que vocês vão usar muito, mas é porque vocês vão usar muito mesmo. E laços de repetição não é exceção, tá? Vocês vão usar demais. Então a gente vai encerrar por aqui. Se ficaram com alguma dúvida, revejam a aula. É muito importante que vocês aprendam esse conceito, tá? E, né, para reforçar, deixei aqui o deverzinho de casa. Então é basicamente o que a gente fez aqui na aula, só que com outros objetos. Aqui o contact, temos oportunidade, o case, que eu acho que a gente não usou ainda, mas é tranquilo também. É um outro objeto padrão aí da Salesforce. E contact aqui eu botei errado, na verdade é task. Faça aí então, galera, deverzinho de casa, vai ajudar bastante, tá? E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me procurar lá no LinkedIn, enfim, tô disponível, tá? E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até.